Emília, olá, boa noite. Exatamente. Estou aqui à espera que o nosso convidado de hoje consiga entrar. Vamos ver se, entretanto, vai ser possível agora. Isto às vezes não é fácil. Ainda não. Está complicado do nosso convidado hoje entrar na live. Ainda não. Esta é sempre aquela parte mais chata, não é? Que nós estamos à espera que a pessoa entre e de alguma maneira às vezes não é fácil. Vamos ver se é desta. Penso que agora sim. Finalmente fez-se luz. Está tudo bem? Olá, Estava tudo assim um bem? bocado difícil, não é? Da gente entrar. Então, esta noite temos um assunto que eu acho que é de interesse geral. O mundo oculto. Já falamos aqui antes um bocadinho, não é? Mas acho que desta vez fomos especificar um tema em si, que são os búzios. Nada melhor para falar acerca disso, essencialmente para as pessoas que têm dúvidas ou que não têm grande noção ou que só têm uma ideia muito básica acerca do assunto. Eu convidei alguém que vocês já conhecem, ou a maioria já conhece, o autor do livro Recomeçar, Francisco Lucas Rebelo. Muito obrigado por teres aceito este convite. E a primeira pergunta que eu te faço é: como é que os búzios surgem à tua vida? Bem, essa é a pergunta que vai acabar também por dar origem então ao Recomeçar com Amor por Amor, que é o meu segundo livro, que nada mais, nada menos é escrito numa fase de dor, de complicação, porque é no processo do momento em que eu sei que o meu avô está com cancro e passado cerca de um mês, após ter sido notificado que ele tinha cancro no estado avançado, sabe-se então que confirma-se o cancro e então sabe-se à partida, após um mês, que ele não teria muito mais tempo de vida. Como eu já referi anteriormente também, o ano 2021, esses primeiros 5 meses foram meses bastante complicados, meses em que
Eu basicamente cheguei àquele ponto da vida e pensei várias vezes. Acho que eu fiz errado, acho que estive errado quando saí de Portugal com os meus 18 anos. Acho que devia ter ficado mais tempo em Portugal e tudo isso. Então começou esse sentimento de culpa, porque de facto eu estava a ver partir uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então, nesses 5 meses, eu basicamente tive mais da metade do tempo, eu estive em Portugal. Eu estava 2 semanas em Portugal, vinha uma à Suíça, voltava duas a Portugal, estava uma ou duas na Suíça, voltava a Portugal e tudo isso. Até que eu conheço uma pessoa em questão e essa pessoa está ligada ao mundo espiritual, ou seja, era uma pessoa que se conduzir, que tem, pronto, que tem esse dom, todos nós temos, todos nós somos sensíveis, todos nós temos ligação com o outro lado, a realidade é essa, mas não é fácil de entender. Então ela faz-me um desafio e diz: Olha, porquê que tu não fazes um, um jogo das cartas? Tem a ver com a parte de espiritualidade e tudo isso. E eu fiquei assim, fiquei com muitas dúvidas, ao mesmo tempo medo, receio, não sei bem definir. Sei que eu fiz num momento de desespero total, e estamos a falar em abril, finais de abril, sim, quando faço o meu primeiro jogo. Ela lança as cartas, eu faço uma sessão, ela lança as cartas e começa a dar certas características que realmente condizem comigo e começa a falar de certas coisas que realmente aconteceram comigo ou que viriam mais tarde também acontecer, que acabaram por acontecer. E é nesse momento em que eu entro para a parte que me interessa, que era o meu avô. Eu simplesmente digo o nome do meu avô e a data de nascimento e ela só me diz a seguinte frase. Ela ficou toda, a nível da expressão, ficou toda arrepiada, ficou muito incomodada, muito sensível, tudo isso. E ela só me olha assim e diz: Francisco, a tua avó neste momento está a caminho para vir buscar o teu avô. Não sei quanto mais tempo ele estará cá. Aquilo que eu te posso garantir é que não E o estará que é cá que mais de uma semana. sentes quando, A quando ouves realidade, isso? Qual foi, sei lá, tu tiveste a noção que aquilo que estavam a dizer-te era real ou houve algum tipo de dúvida? eu tinha a noção que aquilo poderia ser real, mas ao mesmo tempo eu queria Então, porquê? acreditar que aquilo não era verdade. Assustou-te? Assustou, de facto, assustou quando me diz que uma pessoa que partiu na altura há 12 anos estava a caminho para vir buscar o meu avô. E é nesta parte tu dizes, como assim? Como é que uma pessoa, como é que a minha avó está a caminho para vir buscar o meu avô? Como é que Ponto isso é que a funciona? Como é que pessoa, isso não não é, funciona? que te leu, poderia saber antecipadamente dessas informações, para as pessoas também terem a noção se houve algum tipo de fraude, não é? Ou até não. Não, não houve nenhum tipo de fraude, até porque a pesquisa pela pessoa foi feita por mim. É uma pessoa que nem eu, nem a minha colega em questão conhecíamos, foi eu que fiz procura. Encontrei um contacto e decidi então falar, a perguntar se era possível. E então não houve nenhum tipo de fuga, não houve nenhum tipo de informação, não houve rigorosamente nada que pudesse dizer a pessoa está a acertar porque sabe que aquilo está a acontecer e tudo isso. Não, não houve esse facto. Eu simplesmente comecei a fazer algumas pesquisas sobre isso e encontrei depois contacto de várias pessoas e entrei em contacto com várias delas. Neste caso, a Cris, que era assim que ela se chamava, um, foi uma das primeiras pessoas que me respondeu e então foi através dela que eu senti, ok, vou arriscar. Não Exato. tenho nada a ganhar, mas também não tenho nada a perder. Ou seja, E é ali arrisquei. que tu sentes que E é, realmente o mundo esotérico, o mundo das almas, não é? E uhum. É a partir daí, eu diria que foi a partir da passagem do meu avô que eu senti que o mundo das almas, ou que
o mundo das almas existe e que existe vida após a morte. E eu vou-te explicar muito resumidamente. Antes de perguntar sobre o meu avô, ela fez basicamente uma leitura sobre mim. Ela acabou por revelar que eu era muito sensível, que eu tinha uma ligação muito sensível com o mundo espiritual e tudo isso. Claro que depois eu fui fazendo também algumas pesquisas, fui fazendo algumas perguntas, isto mais tarde, e por exemplo, tens a noção que as crianças até aos 10, 11 anos conseguem ver exatamente as energias que estão aqui presentes na sala, no quarto, na cozinha, sabes? Nós conseguimos ver. Então, a partir daí que eu começo a simular muita coisa ou a pensar aqui, a estruturar muita coisa que aconteceu no passado. Porque uma das coisas que eu tinha no passado, e se calhar aconteceu com toda a gente, não é? Mas a minha casa em Portugal, a casa dos meus pais, tem 2 andares e então nós estávamos na parte de cima, onde dormíamos, e muitas das vezes eu queria vir à parte de baixo, à cozinha, isto 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 da manhã. E eu começava a descer as escadas, certo? Tipo assim, meio às escuras para não acordar ninguém. E eu descia 2, 3 degraus, olhava para baixo e começava a correr para cima, a correr para o quarto, a pôr-me tipo debaixo dos cobertores e a tentar dormir, a forçar a dormir para caraças, porque tinha visto e conforme eu subo ali no corredor parece que está alguém à minha frente e tudo isso. Então eu comecei a entender muitas coisas após entrar nisso. Claro que aquilo que vem a acontecer após a passagem do meu avô é que leva mais à realidade da vida espiritual. Porquê? Porque a realidade é que 3 dias depois o meu avô fez a passagem. 3 dias depois dessa consulta, o meu avô fez a passagem. E há uma das coisas que ela me diz uma das coisas que ela me diz nessa sessão, que ela refere o seguinte: tu, antes da passagem dele, tu vais receber a informação que ele vai fazer a passagem e serás o primeiro a saber. Foi? E aquilo para mim foi às 9h20 da manhã do dia 1 de maio de 2021, que foi um sábado. A minha mãe acorda-me às 9h20 da manhã. E no sonho em questão que eu estava a ter, que para mim aquilo era um sonho, eu estava a ter a imagem que eu ia no carro do meu pai, sozinho, e que à minha frente, ia uma carrinha mortuária e estávamos precisamente a chegar à casa mortuária da minha terra. A realidade é que isso, cerca de cerca de umas 8 horas depois, isso aconteceu. Ou 8, 9 horas seja, depois, isso foi uma aconteceu. antevisão daquilo que depois, algumas horas a seguir, aconteceu. É isso? Exatamente, aquilo não foi um A sonho, premonição. aquilo foi sim um aviso, foi uma preparação, exatamente, foi uma preparação, porque eu iria ser a primeira pessoa a saber da notícia. E quando falo a primeira pessoa a saber da notícia, não foi pelo facto de ter sido informado por uma imagem, por um sonho, nada disso. Acontece que eu no dia 1 de maio eu deixei os meus pais na estação ferroviária do Peso da Régua, e então entretanto eu fui tomar um pequeno almoço, porque a minha mãe nesse dia 1 de maio também fazia anos. Eu fui tomar o meu pequeno almoço num café que eu costumava tomar muito com o meu avô, e então estava ali sozinho e estava a tomar o meu galão, as terradas, como fazia tantas vezes com ele, e a lembrar-me das várias vezes que ia com ele, as várias vezes que ele me dava dinheiro para ir pagar no balcão, como na altura já fosse adulto e tudo isso, e depois ele dava muito mais que aquilo que era, o troco que era sempre generoso também, acabava por sempre ficar para mim e tudo isso. E recordei-me disso. E uma das coisas que eu também me recordo é quando eu estou aqui na Suíça e estava a ganhar muito mais que aquilo que o meu avô ganhava a nível de reforma e derivado aos problemas de saúde que ele tinha também. Há um dos momentos em que eu vou com ele a uma consulta, um, e nós vamos exatamente a esse mesmo café tomar um pequeno almoço. E por mais incrível que pareça, apesar de eu estar a ganhar 10 vezes mais como o avô e tudo isso, eu disse: vou deixar que eu pague, não sei o quê. O processo foi exatamente igual àquele que tinha sido em tantos anos, que sempre ali fomos tomar um pequeno almoço. Não paguei,
Antes falou-me contrário, disse, bom, não, não preciso, não quero, ganho bem e tudo isso. E ele, se não aceitar, ficava muito chateado, não sei o quê. Uma coisa típica de um grande avô, de um grande homem, de um grande avô. Mas sim, e então depois eu fui para Vila Real. Eu fui para Vila Real, pela autoestrada, mais ou menos 15, 20 minutos. Eu lembro-me que eu a vir uma música do Diolindo, que é se Deus quiser, Deus é bom, se Deus não quiser, se não quiser, Deus é bom. E lembro-me que a música para exatamente no mesmo momento em que eu estaciono no Parque do Hospital. Parou, eram 11 e 14 minutos. Eu olho para o relógio, saí do carro, 11 e 14 minutos, saí e fui então para dentro do hospital. Antes, como era a altura de Covid e tudo isso, demorei cerca de 15 a 20 minutos para ser atendido, porque estavam pessoas à minha frente, estavam por causa da situação de Covid, sempre ali um bocado lento e tudo isso, eu já estava ali estressado um bocado, porque não é, 20 minutos, 15, 20 minutos à espera é demasiado. Entretanto, chega a minha vez, é mais ou menos por volta das 11h30, 11h30, 11h35, e eu digo, olha, venho visitar o meu avô, chama-se José Francisco Lucas. E ela, só um momento, e começou a demorar, e eu comecei assim a estranhar. E ela, espera aí que eu vou entrar em contacto com a médica. Ligou para a médica, e de repente ela vira-se para mim, a secretária, e me diz, olha, atenda ali o telefone número 2, que a doutora vai falar consigo. Atendi o telefone, apresentei-me, disse que era o neto do Sr. José Francisco Lucas e tal, e ela só me diz, bom dia, as notícias que eu tenho para dar não são as melhores, o senhor está sozinho? Eu, sim, estou sozinho, mas está bem, sente-se bem? Eu, sim. O que é que se passou? O meu avô entrou novamente em coma? O que é que se passou? Ela, infelizmente, o seu avô acabou por morrer há cerca de 15 minutos. Quando chegou o relatório da passagem, quando chegou o relatório da passagem, a hora da partida dele, que estava lá, eram 11 horas e 14 minutos. Ou seja, o mesmo horário em que eu Ou saio do carro. seja, aconteceram o número de coisas, incluindo a música, não é? Que te foi anunciando o que é que estava ali a acontecer. E penso que foi isso que até hoje te faz reviver sempre, não é? Porque te relembras de cada coisa que foi acontecendo até aquela hora, certo? Suponho que tu já deves ter falado acerca disto com a tua mãe, etc., amigos. Como é que eles ouviram? Como é que eles aceitaram ou não? Achas que eles acreditam em ti? Ou achas que alguém tem algum tipo de dúvida? Ou acha que, enfim, pode não ter nada a ver? Exatamente. Em relação, tenho uma tia que ela também é muito ligada à parte espiritual, ela acredita em tudo isso, mas lembro-me dos meus tios que são mais reservados, Certo. mais conservadores. Eu lembro-me de um dia antes da partida em que eu virei para eles disse, e falei, olha, eu fiz um jogo das cartas, perguntei pela situação do avô, e o avô não vai durar mais de uma semana. E eles, aí, deixa de ser maluco, acreditas nessas coisas, isso é tudo uma estupidez, é tudo uma fraude, não sei o quê, não sei o que mais. A disparatar para caraças mesmo. Mas a realidade é que depois Ou seja, acabou tu por acontecer. achas que há muita gente cética acerca do assunto, certo? Como toda a gente sabe, há muitas pessoas, não é, que não acreditam ou não querem acreditar, ou então quando se fala acerca do assunto, ou que se fez isto ou aquilo como tu, elas chamam-nos de loucos, etc. Porquê? Porque achas que elas têm mesmo aquele receio, porque até sentem que pode ser real, ou acham que de todo aquilo não pode ser real e que a pessoa que o diz é louca? Como é que tu vês isso? É medo ou é mesmo não acreditar? Eu diria que é uma mistura dos dois, para ser sincero. Porque eu acho que nós todos vivemos com aquela. Eu, por exemplo, sou crismado, eu fiz os 12 anos de catequese até ser o crisma, fiz
todas as comunhões, fiz a festa da vida, a festa da palavra, até a parte de chegar o crisma, eu fui crismado. Mas se tu me perguntar, mas foste crismado, mas tu sempre acreditaste em Deus, ou acreditas na história de Deus, até então, E até estamos temos a aqui falar nessa alguém altura, não é? que Eu- diz-nos aqui: não somos loucos. Portanto, mais uma pessoa que nos está a ver e a ouvir e que também concorda com as nossas opiniões acerca do mundo oculto e espiritual. Obrigado. Claro. E é claro, eu fiz o crisma e tudo isso, e eu sempre vivi com aquela parte de se calhar é verdade, Ou seja, mas se tu calhar não é tinhas a verdade. dúvida, conforme muita gente ainda tem, Eu só que tinha a quando dúvida. realmente acontece um fenómeno assim, as pessoas acabam por acreditar que algo mais ou algo grande existe, correto? Sim, exatamente. Eu sempre tive a dúvida e toda a minha dúvida do existe e não existe acabaram exatamente no momento após a passagem do meu avô. Claro que não é um processo fácil, não é um processo em que tu dizes acertou, eu agora acredito no mundo espiritual. Não, não é assim. Não é o facto de ter, porque acertou, tu disse, não. Há todo um processo há todo um processo que há uma preparação, percebes? Eu, por exemplo, eu vi aquilo com muito medo, depois fui fazendo algumas consultas para me orientar e tudo isso, até que Que era chega essa. à parte Queria-te dos então búzios. agora estar a fazer essa questão. Como é que os búzios surgem? Como é que tu identificas-te, não é, com esta arte? Porque é uma arte, correto? Exatamente. A parte que eu penso, aquilo que eu ia à procura na altura, quando estava a fazer o jogo das cartas, é impossível ser lido pelas cartas. Ou seja, só quem tem mesmo a parte, a conexão espiritual, que consegue entrar em contacto com o outro lado, as visões, tudo isso com o outro lado, que é através dos búzios. Os búzios é um jogo muito mais à frente no sentido de os búzios são aquilo que nos define a nossa história, por assim dizer. Tu é a mesma coisa que pegas no teu livro e estás a ler o teu livro, ok? Enquanto as cartas vai dando algumas pistas daquilo que é o conteúdo do teu livro, ou seja, o conteúdo da tua vida. E eu vou ser muito sincero, aprendi a ver o jogo dos búzios como algo incrível. Porquê? Eu posso dizer que neste início de ano os búzios têm Explica sido então a minha aqui ajuda. a quem nos está a ver e ouvir como é que as coisas aconteceram inicialmente, quem foi a pessoa que te leu ou quem foi a pessoa que te levou até quem te leu e se tu atualmente já és tu a ler ou se continuas, não é, a pedir a alguém que te leia. Sim, claro que então a questão é que eu quando estava no jogo das cartas eu comecei a fazer algumas perguntas porque eu queria saber exatamente como é que estava o meu avô, queria mais notícias do que um simples ele está bem, porque isso para mim nunca me convenceu, ele está bem, até que a pessoa diz assim, olha, eu vou-te passar para a mãe Helene, porque a mãe Helene consegue ter o contacto e consegue definir tudo, consegue dizer tudo concreto. Aquilo que eu aqui consigo ver é simplesmente que ele está bem e que está na luz e não consigo te dizer muito mais do que isso. E então eu entrei em contacto com a mãe Helena Coutinho e é a partir daí que, quando começo, quando abro, lembram quando abri o jogo pela primeira vez com a mãe Helena, eu achei muita graça porque ela começa exatamente a definir-me, a definir cada características que só mesmo eu é que eu sei que é aquilo que eu sou, entendes? E ela começa a tocar naqueles pontos que praticamente ninguém consegue tocar ou não consegue enxergar e tudo isso. E eu lembro-me perfeitamente ela estar a ler e eu estar-me assim a rir, tipo, uau, como é que é possível? Mas a rir tipo de espanto, de felicidade, não de uma coisa duvidosa. E depois começa então a ser muito assertiva nas coisas, começa a falar tudo e mais alguma coisa, os alertas, tudo. E é a partir daí que eu vejo, uau, eu acho que eu neste momento da vida
eu estou a necessitar mesmo de ajuda. Tanto é que sou filho de Xangô, a minha mãe é Oxum, Como é que tu e sabes assim. isso? E Ou então, seja, foi a pessoa que te leu, não é? Que te indicou e que te assim, disse, ou seja, de quem é que tu eras filho, é isso? Ou está exatamente, a ter exatamente. noção? Não sou eu que decido que quero ser filho, não sou eu que decido que quero ser filho de Xangô ou de Oxum, não. Nós já nascemos com o nosso pai e Mas mãe espiritual e ela tudo que isso. os Depois a identificou, questão é, certo? claro, porquê? Porque quando tu abres um jogo, quando a pessoa está a ler, a pessoa faz uma oração com a tua data de nascimento, com o teu nome completo, com o nome da tua mãe, Uhum. que é o berço, onde tu vieste, tudo isso, faz uma oração, está a chamar o teu pai e a tua mãe, E mas a pessoa, não, quando é a primeira vez, a pessoa não sabe quem é. Então no em jogo pode algum aparecer ponto o teu pai. E o pai, como sentiste algum tipo de apareceu, medo ou achaste que iria ali abrir um campo espiritual mais intenso, que ficaste com esse receio? Ou seja, que a pessoa começasse a mudar figura, a mudar voz, assustou-te isso? não, porque aqui a questão não é. Aqui a pessoa em questão não tem nada a ver com o mudar de voz, nem de figura, nem nada disso. Porquê? Porque isso acontece se tu chamares. Uma das coisas que ela me disse foi: é possível chamar alguém que já partiu a vir até ti. Só que isso não é bom de se fazer. Porquê? Porque o que eles sentem lá em cima é uma coisa, mas se eles vierem cá em baixo, eles vão sentir de novo o afeto. Então, se eles sentirem de novo o afeto e se tu estiveres a passar por dificuldades, eles vão ficar amarrados cá. Então, eles vão ficar aqui, não vão querer ir embora. Toda a dor que tu sentires, eles vão estar a sentir em dobro. Então, tu estás a tirar o caminho da luz deles. Então, uma Não das coisas que ela me aconselhou invocá-los? foi uh, não Uhum. invocá-los para virem cá só porque sim. Eles estão bem, ela conseguiu descrever a minha avó, o meu avô, tudo isso. Foi dando algumas notícias, algumas pistas também, mas não que invocar em vão, percebes? Porque eles vêm sempre ao nosso encontro, verem-nos, vão-nos dando respostas, vão-nos encaminhando e tudo isso. Agora, claro, quando nós chamamos, nós estamos a chamá-los para resolver um problema. Só que nós esquecemos que eles aqui não conseguem diretamente resolver o problema. E então, toda a dor e todo Eu, o sofrimento que tu vais sentir, isso vai ser então, transmitido para eles. E então aqui isso uma não é bom. coisa. Então, eu, O que é que te levou a pedir ajuda? Ou seja, sentiste que tinhas alguma coisa para ouvir? Tinhas alguma coisa mal resolvida? Estava qualquer coisa aí dentro que te ligava ainda ao avô e à avó, não é? E achavas que era pelos búzios, não é? Que tu irias te resolver espiritualmente, é isso? sim, a ajuda dos búzios foi para eu saber como é que estavam os meus avós. Trata-se por um sentido de preocupação, principalmente mais pelo meu avô, porque pela minha avó bastou perguntar uma vez, ela neste momento está lá há 14 anos, não é? Está muito bem, nunca encarnou, é uma das coisas que eu sei, é que ela mantém-se ainda por lá, desde que foi. O meu avô paterno também. A minha preocupação estava sempre no meu avô. Porquê? Porque o meu avô fez a transição, não é? E o meu avô acordou nada mais, nada menos do que há cerca de 2 semanas, duas, Informação 3 semanas tida atrás. pelos búzios, correto? E foi batida pelas luzes. O meu avô estava, até há 2 semanas atrás, estava num estado tipo coma. Ou seja, o meu avô, durante estes quase 2 anos da sua passagem, o meu avô não teve contacto com ninguém de lá, nem com ninguém de cá. Ou seja, o meu avô estava num coma. É como se o meu avô lá estivesse no hospital a ser tratado e curado por alguém. E aquilo que acontece é o que ela diz assim: olha, filho, o avô está nesta situação, ele está-se a queixar muito, as duas partem, ele tem um rasgo aqui na parte ao pé do fígado e tudo isso. Eu, ao pé do fígado, e eu, sim, tem aqui ele sentia a maior parte de dor e tudo isso, não sei o quê. Depois, o cancro começou no fígado, a origem do cancro foi no fígado. E então, depois o cancro é que se acabou por alastrar pelo corpo todo
E então foi quando, pronto, já não havia mais volta a dar. E fez sentido. E depois o meu avô teve o início do cancro dele, foi exatamente aí. E ela disse assim, e eu, mas mãe, como é que ele está tipo quase há 2 anos que ele já partiu, como é que eu posso ajudar? E aquilo que ela me disse foi, filho, para ajudarmos estas pessoas quando estão na fase do sono, porque eles ainda estão a desligar-se do mundo real, do mundo de cá, para entrar no mundo de lá. Eles ainda estão, eles são meio-meio. Aquilo que nós, aquilo que vocês podem fazer é fazer missas e é colocar velas. E então faço o seguinte, eu ligo para a minha mãe, para as minhas tias, para a minha tia neste caso, e disse, olha, vocês têm que mandar fazer uma missa e têm que acender velas. E eu fiz o mesmo, não fiz a missa, fiz simplesmente a oração barra E velas como é que aqui na elas Suíça. aceitaram isso? Entenderam? Fizeram? Ou acharam que tu estavas a ter ali uma reação, ou que estavas a exagerar, ou que tinhas ido ao sítio errado? A minha madrinha fez, sem qualquer problema. A minha mãe não se interessou a saber se eu estava maluco, se eu não estava maluco, não. A minha mãe foi, porque eu já tinha contado sobre a experiência do jogo e tudo isso, e a minha mãe, eu disse, mãe, tens que mandar todos os teus irmãos fazer isso. E ela sabe que o par de homens, que são três, eles são 3 mulheres e 3 homens, são os 3 homens que são os mais velhos, é 3 homens, os 3 primeiros, depois vêm as 3 mulheres. E a minha mãe sabe que os meus tios são muito céticos e tudo isso e que não ligam para isso. E a minha mãe disse, não preciso falar aos teus tios, nem que eu tenha que gastar 50 ou 100 ou 70 80 ou 100 euros, igual eu mando fazer por todos, não sei o que, não sei o que mais. Isso. E as minhas outras 2 tias também fizeram e tudo isso. A realidade é que isso deu frutos E elas positivos, acabaram queremos por sim, queremos fazer. não, porque A 2 semanas reação que os depois, homens tiveram aí, não é? tá. Achas que é uma reação comum a nível do ser homem? Porque os homens acham que este meio é uma coisa demasiadamente sensível e eles não devem, tipo, mostrar que acreditam nisso? A masculinidade, etc. Achas que tem a ver? Olha, está aí uma grande pergunta, mas eu não quero acreditar nisso porque eu acho que não tem nada a ver com ser homem. Eu acho que tem muito a ver com o facto de dar importância, digamos assim. E a partir do momento em que na minha opinião, a partir do momento em que é qualquer coisa que é para ajudar o nosso pai ou a nossa mãe, independentemente se eles sejam vivos ou estejam ou se já tenham partido, Por uma eu questão acho que deve ser de feito. respeito, exatamente. Mas há Por uma homens com questão de, eu não diria, chada de cerca disso. respeito ao, exato, eu não diria só pelo respeito, mas pelo facto da gratidão. Porque independentemente da vida de cada um, independentemente da dificuldade ou de sucesso que cada um tem, a realidade é que nós temos o poder de ser aquilo que nós queremos ser Exatamente. na vida. E então nós temos a nossa escolha, mas nós temos de ser gratos a quem nos deu a oportunidade de estar cá. Nós temos de ser gratos a quem nos deu o poder do alimento durante 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 20 ou 20 e poucos anos. Nós temos de ser gratos a quem nos deu durante mais de 14 ou 15 ou 16 anos roupa para vestir. Nós temos de ser gratos a quem nos deu por mais de 16 anos educação. Nós temos de ser gratos por quem nos deu por mais de 16 anos de vivência ou de experiências que vivemos por custo e sacrifício dos nossos pais. Nós temos de ser gratos por tudo aquilo que nós fomos tendo ao longo da nossa vida. Se os teus pais não te podiam dar um iPhone de topo gama, mas te deram um mais fraco, o Exatamente. efeito é exatamente o mesmo. A Eu acho diferença que mudou nos valores de um para olhar o outro. para as Mas a realidade é atitudes. que cada um, mas a realidade é que cada um só pode dar aquilo que tem. A mais não é obrigado. Mas é preferível por vezes ter ou não ter um telefone, ou ter um telefone mais fraco e não faltar alimento
tanto alimentar como a nível emocional, a nível de amor, de carinho e tudo isso dos pais, do que ter um grande iPhone, iPad, tudo isso, Exato. mais alguma coisa, e a Mas tu ausência sabes que familiar ser muito existem grande. muitas pessoas de várias idades que dão muito mais valor a terem coisas físicas boas do que a ter alimento em casa. Sim, sim, e eu diria que a juventude hoje em dia, não querendo criticar ou julgar ninguém, mas diria que a juventude hoje em dia opta muito pela facilidade de Aparências. aquisição. Eu não digo Ou que são seja, os jovens, porque eu acho que é geral. Há pessoas de todas as idades que ainda vivem muito nessa ilusão, não é? Porque a aparência é que conta e o que tu tens aí dentro, ou aquilo que tu fazes, ou aquilo que tu dizes, é uma coisa à parte. Se tu não tivesses tido o apoio de uma mãe, de uma tia, certamente dos amigos até, tu terias feito aquilo que fizeste até hoje, terias ido de encontro ao querer saber como é que eles estão, como é que está o campo espiritual deles. sim, sim, e porquê? Há uma coisa que eu forcei muito quando tinha os meus 18 anos. Eu forcei muito quando tinha os meus 18 anos. Foi o quê? Independência. Uma independência que eu decidi ter com 18 anos, uma escolha minha de querer sair de Portugal, uma opção minha de eu querer sair de Portugal e arriscar num outro país para o desconhecido, para Isso. eu não saber o que é que se passa. Achando eu que seria então um jovem super, ultra, mega preparado em todos os sentidos e mais alguns para enfrentar o mundo porta fora. A realidade é que não foi bem assim. Mas há uma coisa que vem dos meus avós, que vem do meu pai e também da minha mãe, a firmeza. A firmeza é a garra de que não deixa ser dominado pelo orgulho e de voltar a casa. Porque quando eu cheguei cá, eu chorei para caraças, mas chorei várias noites. Eu com 18 anos e pouco eu chorava porque o mundo era cruel, as pessoas eram cruéis, eu nunca vi tanta inveja, eu nunca senti tanta raiva vindo das pessoas para mim, eu nunca senti nada disso. E é aqui que eu começo a entender o mundo real. É aqui que eu vejo que durante 18 anos os meus pais protegeram-me do mal. Durante 18 anos os meus pais foram uma barreira à prova bala para eu não sentir a Crueldade maldade, a inveja, a também. raiva, o A ódio e tudo crueldade isso. que às vezes É, nos mostra, não é? é Através crueldade. E exatamente. E eu lembro que o meu pai é muito rigoroso nesse sentido. E, e ele virou-se para mim assim: larga essa merda toda, regressas a Portugal, tens casa, não te falta alimento, não te falta teto, não te falta rigorosamente nada, continuas aqui os teus estudos, eu pago-te os estudos e tu dizes, regressa, não ficas aí. E eu, com o meu orgulho ou coisa, eu disse: não, eu só vou regressar a Portugal quando eu tiver os meus objetivos cumpridos. E é nessa parte da garra, nessa parte da uhum. frieza, nessa parte da dor da pancada, que inocentemente que levei, que eu aprendi a gostar mais da minha companhia do que aquilo que eu gosto. Então foi a partir daí que eu comecei a sentir que eu não vivo na solidão, eu vivo com a minha própria amizade. Ou seja, eu vivo com a minha própria companhia. E tu, uma pessoa, para entender ou saber o que é viver na própria companhia, É um processo é, grande. é um processo É um necessário processo muito estar a doloroso, passar por mas é um várias processo que se etapas chama. e uma delas, que eu acredito e penso que a maior, chama-se a maturidade. E cada pessoa tem a sua altura, não é? Há pessoas que atingem mais cedo, há outras que atingem mais tarde, é relativo. E penso e acho, não é, que é mesmo assim, todos os obstáculos, todos os piores episódios que a gente passa, são esses que nos fazem ser mais fortes. Não sei se realmente concordas comigo. Sim, 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 concordo plenamente contigo. Acho que isso foi tornando as minhas sensibilidades Uhum. na minha ironia. A realidade é mesmo essa. É porque eu muitas das vezes penso, e estou aqui às vezes e penso e digo, caramba, esta situação
Se fosse há 2 anos ou há 3 anos atrás, eu estaria de Porque, arrastos. E neste momento, se me vier com as exatamente, mesmas a vida vai situações, eu rio, esboço. eu posso me rir na cara, eu posso me rir na cara deles, posso me rir de tudo e estar tranquilo, virar costas e desligar porque aquilo, percebes? Mas é muito nesse sentido. Agora, saber viver com a nossa própria companhia é muito bom. Por isso que eu considero-me diferente e as pessoas têm grandes dificuldades. E aconteceu isto também recentemente, em que eu por acaso, fui conhecido com uma colega minha e tudo isso. E uma das coisas que eu detesto é que as pessoas tentem cobrar a minha atenção, no sentido de quererem que eu esteja constantemente a fazer ou elogios ou colocá-la numa pirâmide, ou seja, no topo da pirâmide. E eu não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa, primeiramente, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto de analisar a pessoa em questão, gosto de ver como é que ela é, como é que ela não é, pelo seu interior e tudo isso. E depois, assim, não podem querer cobrar uma fatura quando eu estou num processo de análise. Ou seja, se tu queres estar comigo, tu tens que saber que a minha opinião sobre ti, ou os meus elogios sobre ti, vão sair quando eu quiser e achar que é o momento certo. E Eu quando eu acho que tudo acontece e tudo se encaixa quando ninguém tem que cobrar nada, seja amor, amizade, seja família, exatamente, seja aquilo que for. Quando a pessoa dá com o intuito de receber algo, ou até receber mais, coisas podem não correr muito bem. Quase nunca corre. Não querendo te interromper muito, e sabes que temos o tempo agora curto às regras do sim, sim, Instagram, temos cerca de 15 minutos mais. Eu ainda tenho aqui algumas questões. Quando tu falas faz sim. sobre este assunto do mundo esotérico, dos búzios, sobre a espiritualidade, já tivestes amigos teus que te olharam de lado ou que te apontaram ou que te falaram género, olha, eu não acredito nisso, acho isso ridículo, ao ponto até de se afastarem. Aconteceu-te isso já? Sim, ou Afastarem-se que se de mim. sentem mal à Ah, tua beira, evitarem-te. olha, eu para te ser sincero, eu não sei se é a vida, se é o destino, se é a ironia Eu percebi que de tudo ou havia mais alguma alguma coisa coisa, aí. mas estou a dizer, em relação a essa pergunta, é muito interessante essa pergunta, porquê? Porque a realidade é que o meu grupo de amigos, ou o grupo de amigos que eu ultimamente me tenho rodeado, ou que estão-se a fazer mais presentes, ou são mais presentes diariamente, praticamente posso dizer que Identifico. 99,9% dessas pessoas são pessoas que estão ligadas exatamente ao mundo espiritual. É como se ao longo do tempo, sem eu me aperceber da situação, a vida tem afastado certas pessoas que não são aquilo que eu sou, ou seja, não conseguem estar neste núcleo, e tem-me aproximado ou tem-me trazido pessoas que são exatamente deste Sentes que núcleo. o E tu só universo consegues está-te ter a a noção disso. encaixar, não é? Tudo certo. E Sim, temos aqui uma frase maravilhosa: atraímos o que vibramos, sem sombra de dúvidas. Mais uma grande frase que temos aqui e que realmente faz todo o sentido aqui. Ou seja, nós acabamos por chegar a uma altura em que, quando nós estamos completamente rodeados e temos a noção daquilo que somos e o que sentimos e o que queremos, tudo bem à volta. Ou seja, a gente acaba por apanhar todas aquelas pessoas que realmente nos acrescentam e identificam-nos. É isso que te está a acontecer. sim, sim. E depois há uma coisa muito interessante, é que há uma coisa que eu acho muito boa, que eu tenho adquirido muito, é que eu não necessito de ter outras pessoas para viver feliz. Eu sou feliz com a minha própria companhia, eu sou feliz com os meus próprios objetivos, eu sou feliz com o meu próprio trabalho, eu sou feliz com tudo aquilo que eu faço. E porquê que eu sou feliz no meu independente? Porque é no meu independente
que eu vou atrair as pessoas exatamente por aquilo que eu sou. Uhum. Ou seja, todas as pessoas que vão chegar cá, aquelas que ficarem, merecem conhecer e receber o melhor que eu tenho a dar para mim. Então aquela parte em que eu existe um Francisco mais reservado, mais fechado e tudo isso, mas a pessoa está sempre aqui, pum, 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 significa que ela quer conhecer a pessoa. Significa que ela quer estar comigo, significa que ela quer conviver comigo. E se essa pessoa, mesmo que esteja a fazer barreira, continua ali tal, 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 é porque merece a oportunidade. Merece a oportunidade de me conhecer e merece que eu tenha também a oportunidade de conhecer essa pessoa. E o meu grupo de amigos e daquilo que eu, de pessoas que estão a chegar ao pé de mim, é muito assim que está a acontecer. É tipo um bater insistente de eu quero, eu vou entrar. Por todos aqueles que aparecem e fazem tuk-tuk, a porta não abriu em 5 segundos, vão-se embora, bater na outra, tuk-tuk, eu não preciso dessas pessoas. Porque se eu sei que se eu abrir a porta em tuk-tuk em 2 segundos, aquela pessoa vem Exato. entrar com interesse de alguma coisa. E não é o interesse de conhecer o Francisco Rebelo é simpático, o Francisco Rebelo é generoso, o Francisco Rebelo é trabalhador, o Francisco Rebelo é não sei o quê. Não. É com o interesse de alguma Eu coisa que o posso Francisco Rebelo te pode dizer proporcionar. que os meus amigos, aqueles que eu considero amigos mesmo, alguns deles desde há muitos anos, e outros até mais recentes, eu não vou estar aqui a dizer nomes, mas foi um início de eu achava que nós não tínhamos nada a ver, que nós íamos apenas viver um momento, entendes? Era aquilo e não tinha nada a ver. Ou então foram pessoas em que eu, com o tempo inicial, achava que não me identificava nada, e então andámos ali quase a guerra, sabes? E de repente, passado um certo tempo, muito pouco, eu acabei por criar os meus grandes amigos. E alguns deles, como já te disse, já têm alguns anos, um ou outro que é mais recente. Voltando ao assunto dos búzios, não é? Porque as pessoas também querem saber mais. Tu aconselhas às pessoas que têm dúvidas, às pessoas que querem tentar se conectar com o mundo espiritual, achas que é uma via em que as pessoas podem chegar lá mais rápido? Ou um método que eu acho que é o Sim, método mais. antes de mais, sim, antes de mais, eu acho que as pessoas não deveriam ter medo. Mas acho que quando as pessoas vão fazer um jogo desses, vão jogar os búzios, eu acho que as pessoas, a única intenção que têm de ter é porque o jogo dos búzios não é para prejudicar ninguém. O jogo dos búzios não é tu chegares ali, aí eu quero que o Pedro tenha um acidente e tudo isso. Não, não. Pessoas que fazem esse tipo de trabalhos, do búzio e tudo isso, que jogam diretamente com os búzios, não podem fazer isso. Não podem fazer isso. E tudo que seja para fazer isso vai contra a lei espiritual. E isso depois temos aquilo que é chamado A lei do de o karma, não é? retorno, não é? Agora, do retorno, exatamente. Agora, eu acho que quando as pessoas querem saber um bocado mais sobre si, querem saber como é que está a sua situação de vida e tudo isso, eu acho que as pessoas não devem ter medo. E sim, é uma forma rápida de teres respostas, ou teres alertas, ou teres indicações na tua vida privada. E eu vou-te ser muito sincero, eu daqui a nada vou ter uma consulta, eu já não tenho há 2 semanas, eu vou ter Ou uma. seja, tu tens tipo um Um, horário ou tens tipo uma regra que lês tipo semana a semana, é mês a mês, é quinzenalmente, como é que funciona? não, sim, depende muito como esteja a minha vida. Se a minha vida estiver muito agitada e pesada, basicamente faço todas as semanas. Porquê? Porque, tu- hum, ou seja, existe aquilo que é um resumo geral daquilo que é a tua vida, mas de semana a semana há alertas que surgem com as coisas que tu fizeste, por exemplo, há uns dias atrás, e atitudes que tiveste e tudo isso. E ultimamente eu posso te confessar que parte da minha tranquilidade, parte da minha paz, parte da minha humildade, parte da minha gratidão, tudo isso parte pelas respostas e indicações que eu tenho tido através do jogo. Ou seja, o jogo alerta-me para uma determinada situação que realmente eu Exato. estou a passar ou estou em processo e estou não sei o quê, e ele diz assim, olha,
se agires desta maneira, se agires desta maneira, porque este tipo de pessoa vai fazer isto, vais ter muitos problemas e tudo isso, por isso aqui o Pai Xangô alerta-te para mudar o rumo disto, não deves fazer isso, deves dar conselhos e tudo isso, e eu acabo por fazer aquilo Pois e correto. exatamente é tu chegares ao núcleo, é que tu tocares no ponto e dominares o Exatamente. ponto E que achas está ali. que há E pessoas que não o fazem porque têm medo de se acharem inseguras e de achar que para fazer isto ou eu acho aquilo eu tenho que realmente saber o que é que os orixás dizem, ou o que é que os búzios dizem, ou até mesmo o que é que as cartas dizem. Achas que isso é um sinónimo de uma pessoa insegura? não, eu acho que a pessoa tem medo é de saber o que é que a vida lhe reserva, na realidade. Mas nunca esquecer que a vida só nos reserva aquilo que nós realmente vamos plantar. Ou seja, nós temos um núcleo, vamos imaginar que a tua vida não. A tua história não está Uhum. neste momento estipulada pela melhor, mas tu tens a oportunidade de mudar a tua história. E tu mudas a tua história consoante as ajudas que tu vais Mas tendo ao e as mudar pessoas que tu vais tendo tua no teu caminho. história, não achas que isso também vai mudar a história de outras pessoas? E o que pode Exatamente. ser melhor a ti pode ser mau ao outro, correto? Acreditas nessa causa e efeito? Não, não acredito nessa causa. Acho que eu acho que acredito no sentido de o que é bom para ti pode dar complicações para outra pessoa poder fazer progresso dela para estar Uhum. no mesmo patamar que tu Então, estás. espera, se alertam-te que Ou vai seja, acontecer algo que te envolve a ti e a outra pessoa, e tu acabas por optar por te safares, mesmo sabendo que aquilo poderá fazer mal a alguém. Ou seja, o que iria ser mau a ti, não é? Tu tens a noção que te vai acontecer algo, evitas que aquilo aconteça e de repente o que te ia acontecer mal a ti acaba por acontecer a outra pessoa. Achas isso justo ou achas que é o que é, são opções? Por isso eu estava a falar desta causa e efeito, ou seja, quando a pessoa sabe que lhe pode claro, acontecer aquilo e começa a ter os evita. claro, mas existe, Pedro, mas nós temos de ter a noção de uma coisa. Nós temos muitos avisos e alertas ao longo do nosso dia e ao longo dos nossos dias. Agora sim, se tu me disser assim, olha, tu não, vamos imaginar, tu não vou, olha, os estudos dizem que tu Uhum. podes estar envolvido num grande acidente. É um grande acidente, sei que tu vais na estrada e vês que há uma coisa qualquer, uma confusão, e tu continuas a andar e tens o acidente. Pode ocorrer duas opções. Tu podes sentir um alerta e fazeres um desvio, sem tu estás a jogar. Se tu jogares, sabes que o alerta pode ser daquela situação, mas se tu não jogares, tu sabes que dentro daquela situação tu podes ter um feedback, podes ter uma imagem, podes ter um som, podes ter um pensamento, algo que te faz desviar. Ou seja, então porquê? Porque o jogo é um alerta, sim, mas nós temos os nossos dias e são eles quem cuidam de nós. Nós temos o pai e mãe dos orixás, não é? Como neste caso o meu pai Xangô, o pai Xangô e a mãe Oxum, e tem depois os nossos guias, e depois os nossos antequeridos que são a nossa proteção, a nossa fonte de luz e tudo isso. E são eles quem fazem a maior parte do trabalho dos alertas, da informação, de tudo isso. Agora, existe sim aquela parte em que te passa pela cabeça, olha, está um grande acidente, vai haver um grande acidente e tu de repente fazes o desvio para uma tungstão ou para uma bomba de gasolina ou, por exemplo, uma autoestrada. Ou então tens um feedback que, olha, vai haver um grande acidente e tu queres continuar a andar e tu estás envolvido no acidente. Ou seja, há sempre, na nossa vida, nós temos sempre as duas opções. O jogo pode alertar para a Dos alteração acontecimentos. Ou seja, imprevista é um jogo e a dos vida é um jogo. acontecimentos. Não te queria interromper, mas estamos a ficar quase em headline. Queria ter mais uma questão que é: aconselhas às pessoas, mesmo aquelas que têm dúvidas ou algum tipo de medo, ou tal medo que as outras pessoas a julguem, mas se sentem que têm a curiosidade ou a vontade de consultar búzios ou as cartas,
Achas que devem fazê-lo? Devem. Mas antes de fazerem, devem sentir que estão preparados para aquilo que podem receber, para as notícias que podem receber. A partir do momento em que sentirem que estão preparados para receber. Assim, eu penso sempre assim, eu quando fiz isso eu sempre pensei no Uhum. pior para me preparar. Tudo que é bom Exato. que vier nunca vai incomodar. Antes pelo contrário. Então eu sempre preparo pelo pior que pode vir. E o pior que pode vir, a partir do momento em que tu estás preparado ou te sentes praticamente preparado para o pior, então arrisca. Arrisca porque o jogo não te vai certamente indicar que é o fim do mundo ou que tu vais. Entendes? Não. Antes, pelo contrário, vai haver muita coisa positiva e tudo isso. Então tu vais sentir depois mais. Exatamente, ou Uau, à seja, vai vontade. haver o núcleo onde vão haver coisas boas, outras menos boas, e a pessoa tem que ter noção disso e não achar que vai lá e vai, tipo, receber só coisas boas e indicações boas e que vai ser. Por exemplo, exatamente, por exemplo, eu posso dizer que no mês de março foi dos meses, finais de fevereiro e março, posso dizer que foi dos meses mais complicados em todos os sentidos que eu já tive. Não me lembro de um mês tão pesado e tão carregado como este março de 2023. Não me lembro. Eu decorri muitas vezes ao jogo dos Búzios, Poder. muitas vezes, quer dizer, era uma vez por semana, neste caso, para me organizar, para me orientar, para me ajudar. E a realidade é que eu saio de março, entro em abril e toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela dor de cabeça e tudo isso, neste momento estão o inverso. Ou seja, abril está a ser um mês completamente brilhante, um mês onde eu estou a ser assertivo em várias coisas. Um mês que eu regressei ao Mas estamos trabalho há mesmo a chegar praticamente ao 3 semanas. final, para não ficar aqui nada em aberto. Eu quero te convidar, é claro, para fazermos esta live e continuar esta live em outro dia, porque isto é um tema quase que nunca vai ter fim. Quero também deixar aqui um alerta, um aviso, que as pessoas, quando virem o novo aviso, caso queiram enviar questões ou queiram aderir à live, avisem-nos antes, ok? Para a gente poder falar aqui e ter algumas opiniões, não é? Não só minhas, como dele, mas vossas também. Não sei se estás de acordo, se tens mais alguma coisa. Sim, Pronto, plenamente de então é acordo. assim, desde já eu agradeço-te muito. Vamos então falar mais sobre este assunto e outros deste género. Vamos lhe chamar do mundo oculto, mundo espiritual. E já sabem que o Instagram tem esta coisa que é 1 hora. É complicado, mas tem que ser. Bem, despeço-me aqui. Espero que todos tenham sentido a energia, a vibe, e que voltem a nos ouvir. E já sabem, mandem questões. E se quiserem aderir, avisem-nos que a gente terá todo o gosto em falar convosco. Muito obrigado. Francisco, obrigado. Obrigado Até já. igualmente. Até já. Um abraço. Até já.